O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Na barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocavam ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, um bom dia, graça, bênção e paz para você, para a sua família, nesta terça-feira. Ouvíamos o texto do Evangelho. Depois de saciar as multidões, Jesus se retira para a oração. Se coloca na intimidade com o Pai, no silêncio da oração, e manda que os seus discípulos entrem na barca e atravessem para outra margem. Os discípulos, já no meio da travessia, são surpreendidos por uma forte tempestade, ficam temerosos e Jesus vem-lhes ao encontro caminhando sobre as águas do mar. É esta a narrativa
do Evangelho que ouvimos. Os discípulos estão sozinhos na barca. Jesus os havia enviado para que fossem à outra margem. Este texto, meus amados, nos sugere claramente a missão da Igreja de Jesus Cristo, a missão dos discípulos de outrora e a nossa missão de igreja hoje. Entrar na barca de Jesus, seguir o seu mandato para que entremos na barca, nos colocarmos a caminho, irmos a outras margens. Que beleza a missionariedade da igreja, a missionariedade de cada batizado. Na barca da igreja, ir a outras margens, a outros lugares, anunciando Jesus Cristo, anunciando a sua presença salvadora, anunciando a sua palavra. Esta é a missão dada aos 12, esta é a missão dada a cada um de nós batizados, que somos a Igreja de Jesus. É bem certo que neste trabalho missionário, no desenvolver deste trabalho, encontramos as fortes tempestades, as dificuldades, as lutas, os limites. Jesus, porém, não nos abandona, vem ao nosso encontro. Assim como fez com Pedro, estende a sua mão para nos salvar, para nos fortalecer, para nos ajudar na missão. É preciso perseverar, é preciso ser missionário, contando com a salvação, contando com a presença salvadora de Jesus. Também a nós, Ele estende a sua mão para nos dizer: não tenham medo. Ele caminha no meio de nós. Jesus vem conosco. Não tenhamos medo. Sejamos a igreja missionária a anunciar, apesar das tempestades, das dificuldades, a presença salvadora de Jesus. Que a intercessão de São Domingos, que hoje celebramos, nos ajude a viver esta nossa vocação. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sua casa, sua família, traga-lhes a paz e permaneça para sempre. Um abençoado dia. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém.